Eu sempre falo da facilidade, da rapidez que foi escrever I Bite Back. Se você ainda não viu, me segue lá no Instagram, porque a jornada da escritora começou lá. E agora eu venho aqui para contar as dificuldades que eu tive com esse livro, porque não foram só flores. Eu acho que a primeira delas tem que ser a respeito de escrever cenas desconfortáveis. Eu digo desconfortável no sentido de... o que eu fiz ali era uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? De escrever cenas de sexo explícito. Foi uma novidade, foi um terreno desconhecido que me deixou um pouco desestabilizada, sabe? Eu nem sou puritana nem nada, mas eu fiquei meio que como se fosse uma vergonha de mim mesma enquanto eu escrevia, como se um livro fosse uma coisa muito séria. E eu ficava pensando, tipo, mano, olha as palavras que eu tô botando nesse livro. Ficava tipo, meu Deus do céu, as pessoas vão ler isso, elas vão saber que fui eu que pensei em tudo isso. Barbaridade. Mas eu sabia que esse é o tipo de pensamento que a gente não pode se apegar. Então eu continuei e aí eu fui me soltando e fui ficando mais ousada, e aí as coisas ganharam uma proporção que nem eu imaginava, mas fluiu. Então, em algum momento do livro, isso deixou de ser uma dificuldade, porque eu insisti em continuar aquilo. A segunda coisa mais difícil foi ambientar ele fora do Brasil. Até isso traz um pouco um debate que já é conhecido no meio, que é a pouca valorização dos nossos costumes, do nosso país, né, nossa cultura. Eu posso garantir que os meus próximos livros vão ter bastante Brasil envolvido, porque é mais fácil, tá? Esse livro, como eu gosto de falar, ele veio pronto pra mim, ele foi tipo psicografado. Ele tinha que ser na Califórnia. Chegaram a sugerir de eu mudar e colocar no Brasil, mas eu não quis, até porque ele veio como uma coisa oposta mesmo ao primeiro livro que eu fiz, A Vida Acontece Fora dos Parênteses, que se passa no Brasil. Então eu queria que I Bite Back não fosse no Brasil, justamente para eu ter esse contraste. Mas é muito difícil você conseguir refletir uma cultura, né, costumes, lugares que você não tem familiaridade, que você não conhece, não faz parte, e no meu caso, que nunca nem viu de perto. Então, assim, eu tenho certeza que muita coisa passou batida como sendo californiana e que não é, sabe? A minha terceira dificuldade, eu acho que foi escolher deliberadamente errar a capa do livro. Errar no sentido assim, o mercado, né, tá aí, ele tem um padrão, ele tem receitas, estudos de público-alvo não devem ser ignorados, como eu fiz, né? Eu ignorei tudo isso e eu segui o meu coração. Eu fiz a capa que eu queria pro meu livro. Se você abrir a Amazon e procurar lá por livros eróticos, você vai ver que as capas, a maioria são fotos reais, normalmente de homens sarados, bonitões, normalmente sem camisa e alguns outros elementos meio que aleatórios, ou então aquelas capas bem escuras de silhueta e uma coisa bem sensual, uns negócios assim. Os nomes, eles normalmente remetem ou ao relacionamento entre os protagonistas, ou, né, a posição daquele macho alfa que vai fazer uma selvageria ali e de repente vai virar, né, água pro vinho, assim, tudo por amor à protagonista, a nossa mocinha, né? Então você vai ver lá o cio e a virgem, o viúvo e a babá, meu melhor amigo enfermeiro, maluquices desse tipo. A minha capa, ela não tem isso, né? A minha capa começa que ela é uma ilustração. Ela é uma coisa meio... Ela é erótica, mas ela é bem sutil. Ela tem aquela pegada meio ambígua. Tem cores muito leves que até remetem um pouco ao feminino, né? Uma coisa mais delicada, mais feminilidade, mais... E assim, talvez até isso nem reflita o livro, porque o que eu posso dizer é que eles não são delicados. Eu não sei como é que vai ser o desempenho desse livro depois que ele for oficialmente lançado, porque eu estou nadando contra a corrente, contra a maioria, e é muito arriscado fazer isso, é muito difícil aceitar que talvez
meu livro não venda tanto porque eu escolhi não seguir o que vende.